Olá, galera da Orbit Community, sejam bem-vindos ao Orbit Tips, nosso programa quinzenal aqui do Orbit de discussão de casos cirúrgicos. Hoje é o Orbit Tips de número 006 e normalmente a gente tem aqui um convidado, né? Normalmente quem compartilhou com a gente um vídeo lá na Retina Tips e lá no nosso canal do Orbit é convidado para discutir a técnica cirúrgica aqui com a gente. Hoje eu vou apresentar um caso meu. Então eu vou falar, eu vou mostrar com mais detalhes. Esse canal aqui serve para você que gosta de ver vídeos cirúrgicos ali do Retina Tips, no Orbit, e que quer aprender mais detalhes, quer ver aquilo com mais cuidado, com mais calma. E hoje eu vou apresentar um caso interessante de uma fixação da Acreus com uma técnica de fixação intraocular. Na verdade, eu escolhi apresentar esse caso aqui porque é um caso de complicação de fixação escleral. A gente vê tantos vídeos na internet, né? A gente vê tantos casos bons. Normalmente as pessoas editam e postam vídeos que ficaram legais, que ficaram com resultado bom. Mas é muito, muito importante a gente estudar as complicações também. Tanto para saber manejar quando tiver alguma coisa, né? Então, se você teve uma complicação da técnica e já assistiu, isso aumenta o leque, a chance de você conseguir resolver aquilo, porque você já viu uma vez como é que faz, aquilo com certeza na hora da cirurgia vai vir na sua cabeça. E em especial, estudar complicação é importante porque a gente aprende a evitar. Então, nesse vídeo tem alguns insights interessantes de como manejar alguns passos que são super difíceis na técnica de fixação de uma lente de 4 ápticos, como a Acreus ou a Micropyr 123 com o Goretex, e alguns pontos que são cruciais e o que fazer para evitar esse tipo de complicação. Deixa eu compartilhar a tela. Então aqui eu quero mostrar para vocês o vídeo dessa semana, né, postado no Retina Tips. Eu vou tirar o som para a gente comentando devagar, pausando e comentando devagar. Então é isso, o título é Intraocular Fixation of Acreus and Goretex. Eu vou falar de detalhes que a gente não colocou na narração do vídeo ali. Então aqui, essa é uma paciente que fez uma cirurgia de fixação escleral há pouco tempo. Na verdade, ela tinha operado catarata já há bastante tempo e do nada a lente caiu junto com o complexo capsular e um outro colega em outro serviço operou tirando a lente. Por isso que ela está com esses 3 pontos na córnea superiores de nylon. Foi preciso remover a lente que estava dentro do olho através de uma incisão grande, porque era uma lente não dobrável. Era uma lente de PMMA rígida, então o cirurgião inicial, para fazer a vitrectomia e a remoção dessa lente, precisou abrir uma incisão corneana grande. E ele decidiu fixar com a técnica de Acreus e Goretex. Só que 14 dias depois da cirurgia, essa paciente teve uma piora da visão, voltou ao médico e foi visto que a lente tinha caído. Na verdade, um lado dela tinha caído, o outro lado estava fixado, um lado tinha caído. E, além disso, ela evoluiu com um descolamento de retina. Então, ela chegou com visão de movimento de mãos e veio para uma opinião, né, para ajudar com a abordagem cirúrgica desse paciente. Então, só mostrando no começo, estudando bem aqui, onde eu vou fazer as incisões, porque normalmente na técnica de Acreus Goretex a gente faz peritomia local, né? Faz uma peritomia em L às 3, às 9 horas, mas note que aqui eu estou avaliando onde que eu vou fazer a peritomia, porque tem componente cicatricial já da cirurgia recente, né? Então eu acho um espaço ali e decidi fazer uma peritomia 360 graus. E para que fazer essa peritomia 360 graus? Porque eu precisava entender direitinho por que essa lente caiu, o que aconteceu, né? Eu precisava avaliar o que foi feito na cirurgia anterior, já que eu não tinha os detalhes todos para entender como resolver. Então eu abro a peritomia e abro os quadrantes como se fosse passar um buckle, uma faixa. E aqui desse lado a gente já nota que o fio está solto. O Goretex está ali, embaixo da conjuntiva, foi desse lado temporal que ela soltou. Então eu já tirei o Goretex e agora vamos ver do outro lado. Do outro lado, existem várias maneiras de fazer a fixação da Acreus Goretex. Tem gente que gosta de fazer um sulco só entre os 2 pontos de esclerotomia ali de cada lado. Tem gente que gosta de fazer um flap quadrangular ou pelo menos um pocket para deixar esse fio por debaixo da esclera. E muitas pessoas fazem desse jeito que foi feito aí, né? Faz uma incisão, uma esclerotomia inferior e uma superior de cada lado, passa o fio e sutura
o Goretex no final para fixar a lente, e no final só sepulta o ponto. Mas se a gente notar aqui, desse lado, o ponto não está sepultado. E além de ele não estar sepultado, ele está com uma pontinha muito curtinha. Ele foi cortado muito próximo do nó. E isso realmente é um dos passos mais difíceis dessa técnica. Sepultar o ponto é um desafio na técnica de Acros Goretex, porque normalmente a gente usa uma esclerotomia pequena, 23, 25 gauge, às vezes até 27 gauge. E o Goretex é um fio que é o CV8, ele é equivalente ao fio 7.0. E o nó dele fica mais grossinho, então, e não é fácil sepultar, igual a gente sepulta ponto na córnea. O ponto da córnea, se ele tem uma tensão adequada ali, você só gira ele, né? Vai com uma pinça ali sem dente e consegue girar ele para ele sepultar. O Goretex não é bem assim na fixação. Você só rodando ele, ele não entra muito bem. Então aqui me deu uma dica de o que pode ter acontecido do outro lado que soltou. Porque eu acho que a primeira cirurgia pode ter tido esse tipo de dificuldade de sepultar o nó, de sepultar o ponto no final, e é essencial que você sepulte o nó no final. Você não pode deixar o nó ali embaixo da conjuntiva, mesmo se o fio estiver curtinho, porque ele tende a extruir com o tempo. Então, o ideal é que você sempre, mesmo fazendo essa técnica que o Goretex fique em cima da esclera, embaixo da conjuntiva, o fio tudo bem, mas o nó tem que estar para dentro, o nó tem que estar sepultado. Então, a dica qual que foi? Cortou muito curtinho e teve dificuldade ali manipulando, provavelmente pode ter acontecido do outro lado também. E numa dessa, o fio acabou se soltando no pós-operatório. Ficou não muito apertado, ele se soltou e a lente caiu. Então, só mostrando aqui, eu decidi remover essa sutura também, porque já com a fibrose, eu não ia conseguir sepultar, só girando esse ponto, né? Então, eu decidi fazer de novo. Tirou ele, colocou os trocáteres e a chandelier ali, 25 gauge. Aqui eu estou medindo 3 milímetros do limbo, 4 milímetros uma da outra, as medidas que normalmente são recomendadas para fazer, até para ajudar com o cálculo biométrico e para manter o posicionamento. Eu sempre falo que essa técnica tem 2 segredos. Um é manter os pontos de fixação simétricos dos dois lados. Tem que ficar a 180 graus um do outro, bonitinho. Então é interessante fazer marcação, às vezes até usar uma caneta para marcar. E não cruzar os fios na hora de passar nos ápticos. Se conseguir fazer esses dois passos, a cirurgia vai ficar boa, né? Então ali eu estou colocando o trocáter superior a 3 milímetros do limbo e depois do outro lado eu faço a mesma coisa. Aqui eu só estou marcando, ao invés de usar uma caneta, eu estou usando a ponta mesmo do trocáter para fazer uma marquinha onde eu vou entrar inferior. E esses mesmos trocáteres ali em cima eu vou usar para vitrectomia, eu vou usar para fazer a cirurgia, né? Para fixação e também para cirurgia. A paciente tinha já uma córnea que não estava muito boa, a gente precisou desepitalizar logo no começo da cirurgia para ter uma visualização adequada, e ali dava para ver que tinha um descolamento de retina por conta de microrotura inferior, e a lente tinha soltado mesmo da região temporal e estava ali bem aderida na região nasal. Revisando a base primeiro e vendo onde estavam as roturas e removendo um vítreo residual que tinha ali na base, tentando soltar a lente da base vítreo. E aí eu passo o Goretex por uma agulha de insulina. Eu estou entrando na esclerotomia inferior do lado temporal primeiro. Normalmente a gente faz isso e sai com fio pela córnea na técnica original, né? Quando a lente está fora do olho. Mas aí como a gente decidiu, pelo dano, para não causar mais dano na córnea, para não manipular mais o segmento anterior, né? E com risco ao endotélio desse paciente, e como a acro estava lá no fundo do olho já, eu decidi fixar ela mesmo usando a técnica de fixação da acros intraocular. Então eu pego com uma pinça de retina esse fio ali pela outra esclerotomia do outro lado. É legal você ter uma pinça serrated, né? Aquela que tem os dentezinhos. Não é muito bom a PIC, porque ela às vezes escorrega na hora de pegar o fio. Então é bom que você tenha uma pega forte do fio para não ficar escapando. Puxando o fio então, e daí lá dentro do olho, manipulando com 2 fórceps de retina, a gente consegue, primeiro soltou a lente, né? Tem que olhar os ápticos para ver se está na posição correta. A Acros tem um áptico que tem forma de rim, outro que tem forma oval, e esses ápticos direcionam se a lente está na posição correta ou não.
colocando perfluor para proteger a mácula, e aí apoiando a lente ali no perfluor mesmo, deixando os ápticos temporais primeiro para serem fixados. Eu, com a ajuda de 2 pinças de retina, consigo passar primeiro num áptico, depois no outro e fixar o lado temporal. Editado aqui no vídeo parece fácil, né? Mas é bem trabalhoso, tem que tomar bastante cuidado para não fazer toque. Trocado, você viu que eu troquei, né? Eu, na verdade, fiz um outro, coloquei o trocado 23, porque eu não tinha 2 pinças adequadas 25, então eu precisei usar uma 23 gauge serrilhada e outra 25 gauge serrilhada, por isso que eu fiz essa técnica usando gauges mistos, e aí eu coloquei uma esclerotomia mais 25 ali superior. Mas pronto, aqui desse já está fixado um lado, o lado temporal. A gente termina de remover o vítreo da base ali nasal e vai para o outro lado e faz exatamente a mesma técnica, né? Trocando para o 23, fixando, usando 2 pinças, uma na mão esquerda e uma na mão direita, manipulando devagar, sem pegar os ápticos, né? Sem segurar no áptico, para o áptico não danificar, não rasgar. E aí eu puxo o lado nasal, fixando a lente novamente, tiro aquele trocáter e de novo, para continuar a vitreia, como eu coloquei a lente, eu não amarrei ela nesse momento, né? Porque amarrar a lente, o ideal é que você faça no momento que já tenha terminado completamente a vitreia, que você já tenha o olho no tônus que você quer. E aí eu fazendo laser em toda a periferia inferior, depois de colar a retina ali, injetando um pouco mais de perfluor, tratando as roturas. Na verdade, decidi fazer laser 360 graus nesse caso, né? E aí eu vou dar um nó. Ó, uma coisa interessante aqui, nunca dê completamente o nó de um lado para depois dar o nó do outro, porque você pode se distrair e dar o nó numa tensão tão forte de um lado que depois você não tem mais como centralizar a lente do outro lado. Então é importante fazer 3 voltas de um lado, você vai dar aquele padrão clássico, 3 voltas, fecha, uma volta, fecha, uma volta, fecha, é o padrão 3-1-1 clássico. Mas o recomendado aqui é fazer 3 voltas de um lado e dar uma tensão, naquele lado, vai para o outro lado, dá 3 voltas também, dá atenção, e depois você centraliza, vai devagarinho, dando atenção dos 2 lados até travar o ponto, para ter certeza que a lente está no posicionamento correto. Então eu dei ali as 3 voltas de um lado, as 3 voltas do outro, eu vou segurar e dar uma tensão no fio para cima. Normalmente eu dou para cima porque a esclerotomia mais de calibre maior está em cima, né? É para onde eu vou sepultar o meu nó depois. Aquela lá de baixo eu fiz com agulha de insulina, ela fica muito pequenininha para sepultar. Então eu já travo o ponto para cima. E depois eu termino a sutura do outro lado também, sem folga, sem centralizar a lente. E vamos lá, uma dica para não acontecer o que aconteceu na primeira cirurgia, que foi dificuldade na hora de sepultar e o nó poder se soltar no pós-operatório. O que eu costumo fazer? Eu dou um nó, deixo ele longo, como vocês estão vendo aí. Eu seguro no nó, depois de apertar ele bem, e entro com a pinça de retina junto com o nó na esclerotomia. A partir do momento que você entrou com o nó na esclerotomia, aí você pode só rodar o Goretex que ele vem e você vai conseguir sepultar. E aí você gira ele só um pouquinho e depois você corta. E não precisa deixar a aba tão perto do nó. Você pode cortar ela 1 milímetro, 1,5 milímetros. Pode deixar uma distância segura ali para ele não soltar fácil no pós-operatório. Então eu entro com ela. Depois eu giro um pouquinho. Depois eu corto. Você vê que mesmo depois que ele entra, ele não gira tão fácil, né? Cortou, não cortei muito longo, nem muito curto. E depois eu tenho que sepultar ele inteiro, né? As orelhinhas do nó que sobraram para fora ali também precisa entrar. Então gira até ela entrar completamente. E faço a mesma coisa do outro lado. Aqui não mostrou, mas eu já sepultei. Deixei ali uma abinha completo, né? Termino de sepultá-la completamente. Depois giro. E aí sim, vamos para a troca fluido ar, né? Esse paciente já com laser 360 graus, fazendo a troca. Ela tinha roturas em diferentes níveis. Elas tinham roturas inferiores, mas tinha rotura superior também. Por isso que eu fiz o laser 360 graus.
Aqui, aquele fogging, né, da lente, que às vezes atrapalha bastante na hora da troca, o ar veio todo para a câmera anterior, e até é bom que o ar venha para a câmera anterior também, em alguns casos. Nesse caso, por exemplo, que eu decidi colocar óleo, por 2 motivos. Um, porque ela tinha roturas em diferentes níveis. Segundo, que era uma paciente que tinha dificuldade de fazer posição de cabeça. Em terceiro lugar, a Acryos, como é uma lente hidrofílica, que não se dá muito bem com gás, existe uma chance da Acryos opacificar quando você usa gás como tamponante. Eu preferi colocar óleo de silicone nesse caso. Então, depois da troca, completando o laser ali superior ao redor da rotura, e aí colocando com cuidado o óleo. Por isso que eu falei que é bom o ar vir para a câmera anterior, porque às vezes ele protege ali do óleo não vir para frente, né? E eu não costumo fazer sutura da esclerotomia, mas nesse caso que eu coloquei óleo, eu decidi suturar. E na hora de passar essa sutura de Vicryl 7, tem que tomar muito cuidado para não cortar o Goretex. Então, aumente o zoom, faz de uma maneira bem controladinha ali. A gente não quer que o óleo fique vazando para debaixo da conjuntiva também, então pode dar um nó com bastante cuidado. Fechando esse nó. Do outro lado também. Se você cortar com essa agulha aí o fio, ocorre isso da lente cair novamente, né? Dando tônus do óleo e no final fechando a conjuntiva da peritomia 360 graus com Vicryl também. Então essas eram as dicas que eu queria dar aí. É um passo cirúrgico difícil sepultar, e é legal desse vídeo que eu acho que fica fácil de ilustrar como você pode evitar esse tipo de complicação. Então, mais uma vez, lembrando, o Orbit Tips é para todo mundo, é para você que tem um caso, que filma suas cirurgias e que tem uma cirurgia legal para mostrar para a gente. Quando eu falo cirurgia legal, ela não precisa ter um caso de super complexo, não. Ela pode ser um caso do dia a dia interessante. Todos os procedimentos cirúrgicos têm coisas legais para a gente discutir. E um vídeo editado ali no Retina Tips, narrado em inglês, que a gente vê na hora do almoço, sei lá, em algum momento, às vezes passa muito rápido, às vezes a gente não está nem ouvindo, né? Não está no momento que não dá para escutar o vídeo, a gente só assistiu. E a gente quer aqui no Orbit Tips dar essa oportunidade para vocês verem esse caso com calma, assistir esse vídeo cirúrgico e obter um aprendizado a partir dele com calma, discutindo passo a passo. Então você que tem um vídeo legal e quer compartilhar com a gente, me manda no retinatips@gmail.com ou através do Orbit nos nossos canais, tanto no YouTube como no Instagram. Manda uma mensagem pra gente. A gente vai editar, vai narrar, vai criar o texto, vai fazer o vídeo nos nossos canais e depois convidar você para vir aqui discutir com a gente com calma esse vídeo cirúrgico para a gente aprender junto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.